Pessoal, vamos testar aqui os microfones. Tudo certo? Gente, estamos aqui no 30º episódio do Empreendedor do Interior. Hein, Diego? Chegamos longe, hein? Para quem achou que criar as coisas não é tão difícil, manter elas é muito difícil, né? E hoje, que esse 30º episódio do Empreendedor Interior, duas pessoas muito especiais que ajudaram bastante a gente no evento que a gente fez, que era o primeiro encontro de mulheres empreendedoras de Nazaré Paulista. E vai ser um parceiro aqui na cidade, o Sicredi, aqui representado pelo Diogo e pelo Emerson, né? Sejam bem-vindos, viu? Pode apertar aí o botão. Muito obrigado, Eric. Boa noite a todos, os espectadores e ouvintes do portal Conecta de Nazaré. Para nós do Sicredi, uma honra estar aqui hoje. Falar um pouco do cooperativismo, falar um pouco do Sicredi, um pouco da nossa história e falar um pouco também do que está por vir, né? Uma agência em construção, várias novidades, muita coisa boa para vir para Nazaré Paulista. E nós estamos aqui hoje com muita honra e muita vontade de passar toda essa informação para os nossos espectadores. Obrigado, viu? Que isso. Boa noite, Eric. Boa noite, pessoal. Acho que agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de estar mostrando, né, como o Diogo mencionou, a nossa vontade de estar aqui em Nazaré, a nossa vontade de estar o quanto antes atuando com a nossa agência aberta e passar alguns spoilers aí, né? Acho que com o decorrer do programa nós vamos passar algo bem bacana aí para vocês, viu? Um abraço. Legal. Pode deixar apertado. Tá? Então é isso aí, gente. A gente gosta muito de trazer as empresas aqui, principalmente as que estão investindo na cidade, que estão se estabelecendo na cidade. Inclusive, criamos reportagens, né? E foi nosso parceiro desde o primeiro momento. E me deu muita aula sobre cooperativismo, né? Desde o evento que vocês convidaram a gente para ir, desde o começo. Uma coisa é você fazer uma pesquisa no Google, outra era o presidente do Sicredi Fronteiras explicar qual foi a ideia inicial, né, da unidade de vocês. E foi uma aula realmente, né? E mostrou muito, não só da parte do cooperativismo, mas das próprias estratégias, né, de vocês. Foi muito legal, um conhecimento muito, muito bom. E a gente conte com a gente, né, para essa parceria, né? Tanto a gente teve aqui vocês estiveram na chegada da paçoca, na festa do Divino. Foi muito bacana. E eu acho que é isso que a gente faz, essa somatória para poder sempre trazer o melhor para todo mundo, né? Então, isso aí. Eu vou dar uns recados agora que o Diego vai colocar aí na tela. Tudo certo, Diego? Vou colocar da Filtratemp. Então, especialista em assistência técnica para piscina, né? Então, se você tem uma piscina e quer mantê-la sempre em perfeito estado, a Filtratemp é a solução ideal, cuidando de cada detalhe com excelência e profissionalismo. E com muitas soluções para aquecimento de água, para banho e para piscina. E agora faz falta. Tem água quentinha, né, Diogo? Faz falta agora. Tem muita máquina congelando já. Quando faz muito frio, né? E agora sobre Ercom Marcas, né? Então, se você é empreendedor e ainda não registrou sua marca, a Ercom Marcas está aqui para garantir que sua identidade esteja segura no mercado. Lembre-se, só é dono quem registra. Chama no WhatsApp, faz uma pesquisa para avaliar se é possível registrar sua marca. E temos uma condição especial para quem é MEI e pessoa física. É isso aí. Recados dados, a gente está ao vivo através do Facebook e do YouTube, né? Não sei se está aparecendo aqui, Diogo, no YouTube. Vê se está aparecendo aí para você. Acho que tava certo aqui para o YouTube. Está aparecendo aí? Depois eu vou conectar aqui para dar uma olhada, tá? E é isso. Então, vamos seguindo. Aparece aí como transmissão? Ah, tá. Beleza. Perfeito. Então é isso. Vamos, primeiro aqui, eu queria saber quem está comigo aqui. O Emerson tive um pouco mais de contato, né? O Diogo, encontrei com ele algumas vezes. Então eu queria saber quem que é o Diogo, para começar. Diogo Peronde, que eu já perguntei se estava falando certo o nome dele. Certinho, Diogo Peronde. Eric, eu sou natural do Paraná. Eu sou paranaense. Eu venho de uma cidade pequena, Matelândia, 15 mil habitantes. Eu já estou no Sicredi há 20 anos. Então, eu trabalhei no Paraná há muitos anos, trabalhei em Cascavel, trabalhei em várias cidades. E nos últimos 12 anos, eu recebi uma oportunidade da nossa diretoria e um convite para vir para São Paulo, para a gente ajudar na expansão do Sicredi em São Paulo.
Na época um desafio muito grande, porque meu filho ainda era pequeno, né? Agora ele já é de maior. E conversei muito com a minha esposa. Ela também, ela trabalhava na época, então a gente teve que tomar uma decisão, né? Dela sair do serviço dela para vir para cá. Conversamos muito e em conjunto, a família, nós decidimos vir. Conheci muito pouco São Paulo. Sim. Então, quando eu falei para os meus pais que ia vir para São Paulo, eles se preocuparam, né? Porque a gente vê muita coisa ruim, televisão e violência. Mas eu falei que eu ia encarar. E depois que eu cheguei aqui, eu vi que não era tudo aquilo que a televisão falava. Né? Todo esse tempo aqui, nunca tive problema nenhum com segurança. E hoje, hoje o meu pé está mais para São Paulo do que para o Paraná. Então, eu vou visitar meus pais, eles ainda moram lá na cidade, meu irmão mora lá também. Mas eu já estou aqui há 12 anos em São Paulo. Eu cheguei aqui como gerente de agência, fui gerente por um período, e nos últimos 4 anos eu estou como gerente regional. Então eu cuido da região de Bragança Paulista, Atibaia, Itatiba, Nazaré. São 14 cidades e vai até na divisa com Minas Gerais. Então qual que é o nosso objetivo? Qual que é a nossa função aqui de desenvolvimento? Desenvolver os negócios, mas desenvolver também as nossas comunidades. Então, o Sicredi, sim, nós temos os produtos e serviços, a gente vai falar um pouquinho depois sobre esse assunto, mas o nosso principal objetivo é que as nossas comunidades, elas melhorem economicamente, culturalmente, e a gente está aqui para ajudar nesse ponto. Hoje eu moro em Bragança Paulista e eu passo aqui nas agências aqui para apoiar também no desenvolvimento das equipes das agências. Como aqui em Nazaré, que nós estamos com a equipe montada. Que legal. Por conta de ser regional, você visita bastante essas 14 unidades? Você fica pulando assim? Visito. O pessoal me pergunta onde eu fico e eu respondo que eu fico, o meu escritório é dentro do carro. Né? Porque eu passo a maior parte do tempo visitando as agências, né? Nós temos um conceito, o Sicredi, muito forte de relacionamento. E nós falamos disso o tempo inteiro na televisão, na internet, relacionamento próximo. Mas esse relacionamento não basta ser falado, ele tem que ser feito. Né? A gente brinca que o melhor exemplo é aquele que você faz, aí você dá um exemplo positivo. E nós internamente, como eu sou um colaborador da sede administrativa, mas nós da sede administrativa, que hoje nós somos em mais de 180 colaboradores só na nossa sede, que fica em Capanema, no Paraná, nós temos a missão de estar próximo das agências. Nós temos que estar na linha de frente, entendendo o associado, entendendo a necessidade das agências, avaliando o que as nossas equipes precisam, para que sim, as nossas equipes, que são eles que atendem o associado, eles tenham condições de dar um bom atendimento. Então, hoje eu passo uma boa parte do meu tempo em visita, e isso é muito bom também, é uma coisa muito boa de fazer. Eu estava em Morungaba hoje durante o dia, e agora aqui em Nazaré, e amanhã em Mariporã, e os dias vão se passando, mas são bons dias quando a gente está com o que gosta de fazer. E são cidades muito legais, né? Eu acho, você fala do interior do Paraná, minha família, parte delas é um pouco espalhada pelo oeste do Paraná, né? Umuarama, Londrina, Maringá. Inclusive tinha também cidades muito pequenas, né? Que eu passei lá, como Cafeara, que é minúsculo, assim. Uma coisa curiosa das cidades do Paraná é que elas são bem organizadas, né? Então, Cafeara mesmo, a prefeitura era uma casa, né? E elas são bem organizadas, né? E eu lembro muito, quando eu fui lá na minha adolescência, dessa visão de São Paulo, né? De cidade alerta, dessas coisas assim. E até minhas primas, que moravam em Umuarama, que é uma cidade grande, né? Numa cidade pequena, e falaram, nossa, mas é verdade, tem tiroteio na rua, assim, e tal, alagamento. Falei, ó, morei minha vida toda, nunca vi um tiroteio, nunca vi alagamento, né? Que são locais específicos, né? Eu, outro dia, até encontrei de alguma vez, eu estava na rodoviária, né? Na época eu estava esperando minha esposa e fiquei na rodoviária do Tietê. E chegou um cara lá do interior do Paraná, veio a trabalho, e ele chegou muito triste, assim, falou assim, nossa, eu estava conversando aqui com o pessoal, né? Mas eu fico triste porque... pessoal pedindo dinheiro na rua, né? Essas coisas assim. Eu falei, cara, mas você tá aqui perto de uma rodoviária, né? Se você tivesse caído na Berrini, você ia achar que São Paulo é só luxo, né? Se tivesse caído na Avenida Europa, né? Nesses lugares, na Faria Lima, você ia achar que era tudo isso. Então, se você olhar só um recorte, né? São Paulo vai ser aquele recorte só, né? Mas é um mundo, né? E o interior também tem muito interior, né? Quando a gente chega lá perto de
A família também está em Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema. Oh. E lá é bem distante de tudo. A cidade mais perto é 20 e poucos quilômetros, que é minúscula. A maior é Presidente Prudente, que está a 120 quilômetros, né? Então, ou seja, a gente não, a gente ainda está perto de São Paulo, né? A gente está 1 hora de São José dos Campos, 1 hora de Campinas, né? 1 hora de São Paulo, né? Então, eu achei muito legal. E é difícil, hein? Sair do interior do Paraná para vir para São Paulo. Realmente te convenceram bem, né? É um grande desafio, né? É, um grande desafio, né? Porque normalmente o pessoal faz ao contrário, né? Sai dos grandes centros e vai para o interior. Aqui é um exemplo, né? Vem muita gente de fora, né? Eu até brinco a Tainá, que ela é uma das poucas nascidas aqui em Nazaré que manteve aqui, né? E o pai dela nasceu aqui e se manteve aqui, né? Porque normalmente vira adolescente, quer ir embora, quer ir para São Paulo, né? Vai desbravar o mundo, né? Exatamente. E agora o Emerson, né? O Emerson que conheci já naquela ocasião, a gente manteve contato, até porque você tá se enraizando, né? Totalmente, criando né? suas conexões aqui, então eu queria que você falasse um pouco. Bora. Vamos lá, Eric. A gente já se conheceu aí, desde que eu entrei, né? Sim. Que eu iniciei aqui em janeiro. A gente já teve o nosso primeiro contato, mas eu vou falar um pouquinho de mim. Né? Eu sou criado na prima de Nazaré Paulista, Bragança Paulista, terra da linguiça. Sim. Sou criado e resido lá atualmente. Sou casado, né? Sim. Sou casado, tenho uma filha de 10 anos. Sou formado em administração de empresas, tenho um MBA aí de gestão de pessoas, gestão de estratégias, alguns treinamentos e cursos aí de atendimento de quadro de pessoas. E sou oriundo, né, cara, do antigo Unibanco. Não sei se você já conhece, lá atrás o Unibanco, né? Então, lá de... Eu atendia bastante, eu trabalhei bastante com o Unibanco na época que eu trabalhava na associação comercial, sim. Na 15... Na Rua Boa Vista, né? Era a Rua dos Bancos, né? Sim, muito. Eu sou oriundo lá atrás do Unibanco. Quando eu entrei no Unibanco, eu entrei como caixa, né? Fui passando, galgando aí as caixas, assistente, gerente PF, alta renda, híbrido, né? Que atende tanto o PF como o PJ. E com a fusão que nós tivemos entre o Unibanco e Itaú, por volta entre 2009 e 2010, eu tive a oportunidade de assumir o cargo de liderança. Aí nesse cargo de liderança eu rodei praticamente aqui o interior inteiro, aqui, né, próximo a Nazaré. Eu trabalhei em Atibaia, trabalhei no Circuito das Águas, fiquei muito tempo no Circuito das Águas, Serra Negra, Amparo, Socorro, Águas de Lindóia, Pedreira. Trabalhei também em Itatiba. Fiquei um período em Americana, né? Nesse período de Americana eu fiquei por volta de um ano e pouquinho, e finalizei a minha etapa no Itaú em Vinhedo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por 3 anos entre Vinhedos e Valinhos. E agora, recentemente, eu tive uma proposta da Cielo Adquirência, acho que para quem não conhece, a maquininha, né? Sim. Uma dos grandes segmentos aí desse nicho. Fiquei 2 anos trabalhando com grandes empresas, aí sim eu conheci realmente todo o interior de São Paulo. Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Mirandópolis. Então a gente atendia aí mais de 1.300 empresas espalhadas pelo interior. E, felizmente, em dezembro, tive a oportunidade de conhecer o Diogo, onde nós fizemos uma entrevista, né? E em janeiro eu tive a oportunidade dele falar que eu tinha passado num processo com ele, me feito o convite para ter o desafio de estar aqui hoje em Nazaré, né? A fazer essa jornada aí, essa transição da abertura da agência, e nós aceitamos com toda a graça. E é muito legal que também foi um desafio para você, né? Começar uma agência onde ainda não tinha presença, né? Sim, é um desafio enorme, né? Porque a gente vê hoje, né? O quanto a população aqui é carente dessa parte de instituição financeira, né? Sim. A gente fazendo as visitas aí, conversando com as pessoas. Então, a gente vê que é um desafio grande, mas é um desafio muito bacana, cara. O povo daqui é muito receptivo. Eu acredito que a gente tem uma jornada de sucesso aqui. E eu gosto bastante dessa ideia, dessa expansão, né? Inclusive falei no vídeo de divulgação, né? Enquanto os bancos estão fechando as unidades, né? O Sicredi estava expandindo ainda mais para esses locais vistos como não interessantes, né? Para um banco grande, né? E aí eu queria entender um pouco, Diogo, o que é uma cooperativa de crédito, né? Tem semelhanças com o banco, mas também tem diferenças. Eu acho que a gente está acostumado com o termo de cooperativa, mas não de crédito, né? Uma cooperativa mais de coletores, de serviços agrícolas, né? Tem muita esse cooperativismo. E foi uma coisa que foi crescendo para outros segmentos, né? Esse de crédito, por exemplo, ou de outras coisas, foram crescendo a ponto da gente ser impactado desde a campanha de marketing, esse tipo de coisa. Queria que você explicasse um pouquinho
que é uma cooperativa de crédito, o que é a Sicredi, né? Qual que é a essência, né? Para explicar para você, Eric, qual que é a essência e qual que é o contexto de uma cooperativa, Sim. eu preciso contar um pedacinho da história. Ah, é isso que a gente... E a história começa em 1902, mas eu prometo que não vou falar desde 1902 até agora, senão os ouvintes não vão escutar. O Sicredi começa a história em 1902, no interior do Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis, uma cidade pequena. E quem começou o Sicredi, quem fundou, foi um padre jesuíta. Era um padre suíço, ele veio com os ideais do cooperativismo lá da Inglaterra, que ele já conhecia o movimento, que começou lá o cooperativismo de crédito no mundo. E ele foi mandado para cá para ajudar a desenvolver o Brasil. Na época, 1902, não tinha muita coisa. E a igreja mandou o padre Teodoro lá para uma região muito pobre, muito pobre. Hoje, Nova Petrópolis está entre as 50 em desenvolvimento do Brasil econômico, né? Na época, muito pobre. E o que ele percebeu lá? Ele percebeu o seguinte, que algumas pessoas tinham recurso e outras precisavam de recurso para plantar, para colher. E, na época, era muito precário esse tipo de crédito agrícola. Então, o agricultor daquela época não tinha acesso a dinheiro para fazer seus investimentos. Hoje está mais popular, está mais fácil, na época muito difícil. E o que o padre fez? Ele vendo esse movimento e querendo ajudar no desenvolvimento daquela comunidade, usou os conceitos de Rochdale na Inglaterra, que começou o cooperativismo de crédito, e falou o seguinte, eu vou abrir uma cooperativa aqui também. Nós estamos falando de 120 anos, mais de 120 anos, que é a nossa história. O Sicredi tem mais de 120 anos. Ele começou o movimento lá com os agricultores daquela região. E te conto mais, na época foi difícil, porque tinha o grupo, tinha os italianos e os alemães lá. E eles ainda não se davam assim muito bem. Na época existia uma certa rixa ali por causa da religião. E ele era um padre jesuíta. Então ele uniu essa comunidade. 1902, uniu a comunidade, chamou as pessoas, explicou, conversou, e ele tinha uma ajudante. E a gente fala dela que era uma mula, um animal. Sim. É a mula Diana. E por que eu falo disso? Porque na época não tinha carro, não tinha caminhão, não tinha nada, não tinha ponte. E ele pegava a mula dele e fazia todo o movimento naquela região para unir as pessoas, para ajudar no desenvolvimento econômico e social. E desde aquela época, ele utiliza os mesmos conceitos que nós utilizamos até hoje no cooperativismo de crédito e em outras cooperativas também. Como que se desenvolveu isso ao longo do tempo? O cooperativismo no Brasil começou então em 1902. Nós somos a primeira cooperativa do Brasil de crédito e passou por uma fase, quando teve a administração militar, o cooperativismo quase morreu. Falta de regulamentação, não tinham regras claras, várias cooperativas não conseguiram suportar. O Sicredi passou por esse momento. E na década de 80, houve uma reestruturação e as cooperativas perceberam que elas precisavam se unir para que o movimento tomasse força. Na época, houve essa união das cooperativas e é isso que a gente chama do que hoje Sistema Sicredi. É por isso que a gente fala assim, o Sicredi é um sistema. É um sistema formado por mais de 100 cooperativas a nível de Brasil. E nós, Sicredi Fronteiras, nós somos uma das cooperativas dessas mais de 100. Esse sistema, ele vem andando no tempo, ele vem se consolidando. E as cooperativas, elas nunca perderam o propósito delas, que foi lá em 1902 com o padre Teodoro. Que elas nascem para quê? Para desenvolver as comunidades. E é por esse motivo que a gente acabou de falar aqui de alguns bancos encerrando agências, e o Sicredi ele vem na contramão. Ele vem abrindo novas agências. Enquanto os bancos encerram as agências, nós abrimos agências. Então, isso porque as pessoas perguntam para nós, vocês estão no movimento ao contrário? Né? O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? E a gente fala, a gente responde. Porque nós precisamos e queremos estar mais próximos dos nossos associados. Muitos associados realmente não querem mais na agência. Utilizam plataformas digitais e não tem problema. A gente tem todo o aparato digital que a pessoa, nosso associado, precisa para operar. Hoje, se você não quiser ir na agência para nada, você não precisa. Não vai, faz tudo digital.
Mas, para aquele associado que fala, eu quero ir na agência, nós temos uma agência física hoje. Tá? Nós temos uma agência presencial. E é por esse motivo que são 120 anos crescendo acima da média de mercado. Nos últimos 10, nós crescemos acima de 25%, teve anos 30% de crescimento. O setor financeiro, em média, cresce 10%, 12%, sabe? Mas por que acontece isso? Porque o nosso movimento realmente é ao contrário. E a gente até fala, né, entre nós, que o movimento dos bancos está encerrando as atividades de agência física. E quando a gente fala, vocês estão indo na contramão? Sim. Quando a gente fala que está indo na contramão, para nós é um orgulho, porque a gente sabe que está indo na mão correta, na mão que é valorizar a comunidade, valorizar as pessoas e trabalhar próximo das pessoas que precisam de uma agência ainda física. E isso vai perdurar por muito tempo. O que muda no movimento, Eric? As agências hoje, elas são agências multiuso. Então, nós temos lá uma sala de reunião, nós temos um café, nós temos um projetor. E se você que é associado Sicredi, fala assim, olha, eu estou precisando fazer uma reunião, você empresta a sua sala? Empresta. Você pode ir lá, você, com o seu cliente, com o seu fornecedor, com o seu parceiro, e utilizar a nossa sala. Não tem custo nenhum. Reserva, faz o agendamento, não tem custo nenhum. Então, ela se torna uma agência, ela é uma base de apoio da comunidade, de desenvolvimento econômico, social e de treinamento. A gente usa muitas agências para dar treinamento. Então, tudo isso ajuda bastante. Vou dar um exemplo agora, nós temos o lançamento do Plano Safra, e semana que vem as agências começam a fazer a divulgação do Plano Safra e levar as informações para os agricultores. Eles precisam dessa informação, são informações importantes para o nosso agricultor ter acesso a crédito com juros mais baixos. E as agências se utilizam dessa estrutura para fazer esse tipo de operação. Então, sim, estamos na contramão do mercado e a gente vai continuar na contramão por muito tempo ainda, porque nós acreditamos que é um movimento correto. E é uma parte que não está sendo explorada, né? Um público que está ficando carente desse tipo de atenção, né? Desse tipo de... Porque eu vejo desde o começo, né? Do primeiro contato, esse movimento de parceria, né? Então, seja de estar próximo, seja desses movimentos empreendedores, movimentos da agricultura, né? Então, desses produtores, né? Então, desde o começo que eu estava conversando com o Emerson, a gente tem na unidade de Bragança, a gente tem um gerente agro, tem essa atenção para esse determinado público, né? Que eu acho isso muito interessante, porque tem muita coisa que é a percepção daquela parceria. Não adianta ser só parceiro, né? Vou apoiar um evento, vou apoiar alguma coisa. Mas até a visão da agência, né? Na cidade, né? Você vê aquele prédio, significa que você vai ter um apoio. Se eu precisar, eu vou lá. Não quero ir na agência, que nem você mesmo citou, mas se eu precisar, eu tenho onde ir, né? Eu tenho um local para poder ir, né? Quando nós estamos numa cidade que tem agência física, e vou usar o exemplo de Nazaré Paulista. Aqui tem outras instituições financeiras. No dia a dia, a gente não dá muito valor para isso, porque a gente acaba normalizando. Mas, quando nós não temos uma agência, a situação da cidade, ela piora. Eu vou dar um exemplo recente. Inclusive, quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Pedra Bela. Um ótimo exemplo. Né? Nós abrimos a agência recentemente. Inauguramos uma agência novinha lá. Nos últimos 3 anos, lá existiam 2 agências bancárias, uma de cada banco. Uma fechou em um ano e no outro ano fechou a outra agência. Aí, quando a gente vai verificar na cidade, você pega todos os aposentados daquela cidade. Aonde eles sacam o dinheiro deles? O aposentado gosta, muitas vezes, de ir lá e sacar o dinheiro e usar. Sim. E não tem problema. Mas aonde que ele vai sacar? Pode usar lotérica. Filas de 100, 150 metros para sacar a aposentadoria. Eles podem também entrar num ônibus e sacar na cidade mais próxima, no outro banco. Bragança Paulista, Pinhalzinho. Ele saca a aposentadoria, vai na outra cidade, sacar a aposentadoria, aproveita, faz uma compra, vai no mercado, vai na loja de roupa da onde? Da outra cidade. Ou seja, o recurso daquela cidade, ela sai de Pedra Bela e vai para uma outra cidade vizinha. Isso é ruim para a comunidade. Isso é ruim para o comerciante local, ele precisa vender.
O mercado que está lá, que está pagando o imposto, que está pagando o IPTU, ele precisa rentabilizar, porque senão ele fecha. E nesse momento, eu estou dando exemplo porque é muito próximo agora, nos últimos dias, a comunidade de lá de Pedra Bela se reuniu. A comunidade chama o Sicredi para uma conversa. Os empresários, a prefeitura, chamam nós e pedem, vem, abre uma agência aqui. E nós não tínhamos no nosso planejamento estratégico para abrir uma agência em Pedra Bela esse ano. Era mais no futuro. O nosso planejamento era para abrir esse ano agora em Nazaré, que vai abrir, e Pedra Bela para o futuro. Mas quando a gente chega lá e encontra essa situação, não tem como fechar os olhos. A gente não pode simplesmente, né, tapar o sol com a peneira, não. Por quê? Porque o nosso objetivo desde 1902 é maior. Não é só fazer negócio. Realmente, daqui a pouco, a gente poderia abrir numa cidade de maior porte? Até poderia. Daqui a pouco viabilizaria um pouco mais rápido? Talvez sim, mais rapidamente. Mas não é só dinheiro. Nós precisamos, claro, da comunidade que nos apoie, que abra sua conta, faça os produtos com nós, para que a gente consiga continuar ganhando dinheiro para reinvestir na comunidade. Mas não é só o dinheiro que a gente leva em consideração. Naquele momento, nós avaliamos, levamos a proposta para o nosso conselho de administração. O conselho de administração, o que é? Falando da cooperativa que você perguntou. Associados eleitos, treinados, que ajudam a dar o direcionamento da cooperativa. E nós levamos a proposta, o conselho de administração imediatamente aprovou, e nós abrimos uma agência lá em menos de 6 meses. Houve o processo de licitação do prédio, que é público, é da prefeitura, participamos do certame, fomos, né, nós conseguimos o prédio, reformamos. Eu posso falar com bastante tranquilidade que é um dos prédios mais bonitos da cidade. Nós investimos um valor alto, revitalizamos todo o prédio, ar-condicionado, caixa, é uma agência de primeiro mundo. Eles falam, mas numa cidade de 5 mil habitantes, sim, porque a cidade precisava de uma instituição financeira. Nós já começamos agora a reter esse dinheiro que estava saindo de Pedra Bela para as outras cidades, ele já começa a circular novamente dentro da comunidade. E sim, isso traz prosperidade. Como isso é importante, né? Eu conversei com a Jerusa, né, que é nossa diretora de turismo aqui de Nazaré Paulista, e ela é de lá, de Pedra Bela, né? Sim. E aí eu conversei, eu já sabia dessa história, né? Eu conversei, inclusive, com ela sobre isso e perguntei, né? É verdade que não tinha banco. Ela falou assim, ó, teve um banco que saiu, ele meio que foi obrigado a voltar um tempo, né? Teve que ir obrigado a abrir a agência. E depois foi embora de novo, ou seja, e ela falou assim, é um público simples, é um público que vende carvoaria, esse tipo de coisa. Então, ou seja, é uma cidade minúscula e precisa de atenção, precisa, e o pessoal sentiu muita falta, e eu conversando com uma cidadã de lá, porque ela ainda mora lá, né? Ela fica aqui durante a semana e volta para lá, o marido dela tá lá. E eu achei muito curioso, assim, um relato dela, né? E eu falei assim, ó, era uma coisa que uma testemunha de como faz falta. E ela veio bem lá do mato também. Ela fala, inclusive, muito engraçado. A gente tivemos a oportunidade de conhecer ela numa visita da prefeitura, a Jerusa. Então, Jerusa é uma pessoa muito legal. E ela fala disso, da importância desde o morador, um turista que vai lá para tirolesa, por exemplo, e quer ter acesso a um caixa, quer ter acesso a um banco. Então, ou seja, tem essa movimentação, tem esse movimento dos comerciantes, né, do turismo. Então, ou seja, muitos têm essa parte da carvoaria e tem os que estão baseados no turismo, restaurantes, né, dos esportes radicais, passeio de trilha, de quadriciclo, ou seja, né, que nem você falou, estavam desamparados ali, sem ter como fazer suas transações, soluções de crédito, esse tipo de coisa, né? Então, realmente era uma coisa que fez diferença, né? Sim, e a comunidade lá, ela respondeu imediatamente. Então, nós pegamos agora o exemplo aqui de Pedra Bela, né? Porque está próximo à inauguração, mas os números aí comprovam que é viável, mesmo numa cidade de pequeno porte. Eu estava lá segunda-feira de manhã, fui lá fazer uma visita na agência, e a gente olhou os números, abertura de conta, né, carteira de crédito, e vou te confessar, está sendo mais rápido do que a gente estava esperando. As coisas estão acontecendo. Nós tínhamos um colaborador, assistente de atendimento. A agência inaugurou a fase em 3, 4 meses. Já promovemos para a pessoa jurídica ele.
Já houve a necessidade da promoção interna em pouco menos de 6 meses. Mas por que houve a necessidade? Nós entendemos que a comunidade precisa de especialista. Então, nós temos hoje lá um especialista no agronegócio, um especialista em pessoa jurídica, e um especialista em pessoa física, além de todos os outros do back-office. Então, você veja, numa agência de pequeno porte, nós conseguimos atender toda uma comunidade que estava desamparada. E nós temos um caixa físico também, que era uma preocupação daquela comunidade. Eles pediam para nós, porque nós temos um modelo de agência, Eric, com caixa físico, né, o caixa convencional, né, que tem uma pessoa atendendo, e sem esse caixa, só com caixa eletrônico. Nós temos os dois modelos. E nós entendemos naquele momento, claro, com caixa físico, ele tem um custo maior. Tem um colaborador, tem um cofre, tem um sistema de segurança todo diferenciado, tem carro forte. Mas nós entendemos que era necessário esse investimento lá. Porque a cidade de Pedra Bela precisa de um caixa físico para atender a comunidade. Então a gente fez um investimento um pouco maior e olha, graças ao bom Deus está dando tudo certo lá. Está andando mais rápido do que a gente esperava. Eu fiquei surpreso. Agradeço mais uma vez o convite, né, para o evento de mídia, de jornalistas que vocês fizeram em Jundiaí. E lá o presidente, né, do Sicredi Fronteiras estava falando a quantidade de contas que abriu na inauguração. Eu fiquei surpreso, falei assim, numa cidade tão pequena, né? E você vê que realmente estava carente desse tipo de necessidade, né? E uma coisa que eu queria perguntar para o Emerson é, você veio dessa cultura do banco e inclusive eu trouxe aqui o Marcos, né, o Diego Marcos do El Tarro, né, que ele veio justamente do banco, passou muitos anos de banco, né, fez 2 graduações, MBA, aquele cara que respirava o banco mesmo. O bancarês, falava o bancarês aqui com vocês, né? E ele falou que você acabava muito submerso por essa cultura, né? E como foi passar por uma instituição diferente, né? Como o Sicredi, assim. Aqui no primeiro dia o Diogo fez uma transfusão de sangue aqui comigo, né? A gente brinca transfusão de sangue. Saiu o meu sanguinho laranja ali e entrou o verdinho, né? A brincadeira à parte, né? Mas o que faz a gente mudar realmente é a gente que trabalha em banco, a gente vai ter dentro da nossa rede de relacionamento amigos que trabalham numa instituição, outro no outro. Sim. E eu tive amizade com pessoas que trabalhavam dentro da Sicredi. E a hora que você vai conversar, você vê um tom diferente, um orgulho, uma leveza, algo que você coloca ali, poxa, meu trabalho não é tão leve dessa forma, né? O modo que ele falava, né? O cuidado que as pessoas, que a diretoria, né? Que todo tem com não só o associado, né? O cliente, mas também com os colaboradores. Porque você vai nos grandes bancos hoje, o foco é cliente no centro. Sim. E eles não era bem isso que eu entendia, né? Até então que eu, olhando um pouco mais na parte cooperativa, eu vi e comecei a enxergar de forma diferente, né? O quanto ela faz para a comunidade, como o Diogo acabou de dar uma aula aqui pra gente, né? Sim. Lá em Pedra Bela, que eu tive até a oportunidade de ficar algumas semanas lá, né? E a gente vê o bem que faz isso. E eu tive a oportunidade de estar vendo isso nas pesquisas que eu fiz. E, como eu falei, em dezembro eu fiz uma entrevista para a Sicredi. Ele me deu uma outra aula, isso aí, me mostrou tudo, né? E eu tive a oportunidade de sentir aqui dentro. Sim. Todo o carinho e o cuidado que a Sicredi Fronteiras aqui tem com a gente, né? Nós somos o centro, nós colaboradores. Eles têm uma filosofia que é nós estamos felizes, a gente vai atender o associado, que nós que fazemos esse atendimento final, nós vamos fazer esse atendimento feliz, nós vamos prosperar, a gente vai fazer algo bacana. E isso eu estou percebendo no meu dia a dia, né? No meu dia a dia eu vejo o quanto a gente tem de autonomia, responsabilidade e comprometimento. Sim. Além disso, não sou eu, Emerson, que está falando aqui, nem o Diogo, né? A gente tem uma pesquisa aí em 2024 da GPTW, uma empresa totalmente, né, conceituada, falando que a Sicredi, né, é a melhor empresa para a gente se trabalhar. Sim. Então a gente foi divulgado através disso. Então eu não tive dúvida na hora de trocar, né, na hora de fazer essa transição para a cooperativa. Que legal. Eu conheci, né, eu conheço a pesquisa, eu acho muito idônea, muito séria. Trabalhei na associação comercial que foi escolhida e tem um rigor muito interessante, porque o funcionário responde aquela pesquisa sem gerência nenhuma de superior nem nada, ele tem que ser sincero e falar dessa pesquisa, né? Mas uma coisa também que eu acho curioso é porque o banco, tanto o Pedro Teles, que é gerente regional do Sebrae, também veio de banco, sim, quanto o Marcos, ele falou que ao longo do tempo os bancos se tornaram muito mais carrascos, né? Ou seja, sugava muito daquela pessoa
É claro que o Sicredi não é uma instituição de caridade, tem metas, tem coisas a cumprir, né? Mas ele falava justo nisso, né? Que sugava muito de vocês e queria saber de você se você percebeu essa mudança, você já deu um indicador que sim, e também sobre o tipo de cliente, né? Se muda o tipo de cliente que você tinha no banco, por exemplo, que você tem aqui, porque eu percebo também um olhar diferenciado, né? Ou seja, eu quero o dono de grande empresa que tem uma folha de pagamento de 2.000 De enorme. colaboradores, né? Mas eu também olho para pequenos produtores rurais, né? Eu queria saber de você dessa diferença de perfil de cliente, né? Sim, claro, acho que a primeira pergunta, né? Essa diferença, a hora que a gente fala um pouco do nosso compromisso, a nossos objetivos, metas que nós temos, são metas irreais, podemos dizer assim, né? Sim, Que você, como gestor, eu estou há mais de uma década como fazendo essa parte de liderança, né? A gente tem que saber, de certa forma, né? Ter muita maturidade e sabedoria de saber levar a ponta. sim, Como você vai fazer essa cobrança, né? De que forma você vai passar isso para a equipe. Então, muitas vezes aí, não sou eu falando, mas as estatísticas falando, né, de pessoas doentes nesse sentido, na hora que a gente fala de grande banco, porque não tem esse controle emocional de sim. estar lidando com tanta pressão, cobrança e metas. Graças a Deus, eu nunca tive esse problema, né? Por onde eu passei, eu saí do Itaú por vontade própria, né? Sim, Então, eu tive essa escolha. sim, E hoje, vendo essa diferença da Sicredi, eu vejo aqui, como eu falei no começo, o carinho, o cuidado, sim, não é uma instituição de caridade. Nós temos os nossos objetivos ali para fazer, mas objetivos tangíveis, objetivos que a gente, com comprometimento, com responsabilidade, nós conseguimos ali fazer as entregas, né? De forma de respeitando o associado, respeitando o cliente ali, a gente consegue fazer tudo da melhor forma possível. E fazendo essa transição para a sua segunda pergunta, que é a parte da diferença de cliente, o cliente de banco é um número, né? A gente vê um número ali que o gerente de outros bancos, eles têm que fazer as vendas daquela determinada grade, né? O associado para cliente, o associado faz parte daquela agência. Como o Diogo falou, a gente vai implantar uma agência em Nazaré, então que os associados ali vai ser um multiuso. O associado vai poder usar nossas salas, vai poder fazer reuniões, ele tem participações do resultado nosso. Um exemplo, tipo um cashback, tudo que ele usa, um cheque especial, as tarifas da conta corrente, seguros de carro, seguro de vida, volta um pedaço para ele, né? O próprio investimento, além da rentabilidade de qualquer instituição financeira dá para você, além dessa rentabilidade, volta um pedaço dessa rentabilidade para você também. Então a gente tem muitos mecanismos ali que diferencia, né? A sim. cooperativa aliás, o associado do cliente. Que a gente, que no decorrer dessa jornada que a gente vai ter em Nazaré aqui, vai ficar muito evidente para cada um, né? É uma coisa muito, muito legal e uma coisa que eu queria saber do Diogo, eu percebi essa diferença, né, do cooperativismo e até falando na palestra do presidente do Sicredi Fronteiras, ele falava muito dessa parte que o Emerson citou do pertencimento, né, ou de fazer parte daquilo. Queria saber, Diogo, se você vê muito, porque vocês têm assembleias, né, tem coisas que têm participação daqueles associados, né? E se você percebe muito isso, dele ficar feliz, dele participar de tomar as decisões, até dar uma olhada no site, onde aparecem os nomes dos associados, né? Tem muitas coisas que ele vê isso. Eu queria saber como que é essa percepção do associado, né? Como que ele se sente pertencendo a essa cooperativa, né? Eu sou formado em contabilidade, então eu adoro número. Então, se eu falar de número aqui é porque eu gosto muito. Nós temos uma pesquisa NPS, várias empresas, né, de grande porte utilizam. E a nossa pesquisa de NPS, que ele mede o que é a satisfação do associado no atendimento, a nossa média é acima de 70%. Caramba. Falta um pouco, mas está longe do 100%. A média do nosso segmento é abaixo de 50%. Então, nós estamos muito acima da média do segmento financeiro. E o que eu posso responder? Que os associados estão satisfeitos com o nosso atendimento. Está tudo perfeito? Não. Acho que precisa melhorar, precisa avançar. Mas para isso a gente precisa ouvir o associado, a gente precisa ouvir a pessoa. E como que a gente faz isso? O Sicredi hoje tem mais de 9 milhões de associados a nível nacional. Sistema Sicredi.
A nossa cooperativa, uma daquelas 100 cooperativas, nós temos 130 mil associados, né? Como que a gente faz para ouvir todo esse pessoal? Não dá, a gente não consegue, é difícil. Então, nós temos hoje no modelo da cooperativa do Sicredi uma figura que se chama coordenador de núcleo. O que é o coordenador? Esse coordenador nós temos por agência, depende do tamanho da agência, 1, 2, até 3 coordenadores, e eles representam os associados daquela agência, como vai ter aqui em Nazaré também. Essa é uma pessoa escolhida. Os associados da agência escolhem um representante. Esse coordenador, ele participa de várias reuniões. E ele participa das reuniões com o presidente César, aquele que estava lá aquele dia do evento. Então, esse coordenador, ele tem uma ponte direto com o presidente da cooperativa. Para falar em termos de hierarquia, é o cargo mais alto. Sim. Então, como assim? O associado da ponta, veja, ele consegue falar com o coordenador e o coordenador levar a informação para o presidente. Então, a informação chega. Claro, chegam algumas reclamações, faz parte do processo, para a gente poder tratar e melhorar. Chegam vários elogios, chegam milhares de sugestões. Então, essa base de associado, de coordenadores de núcleo, eles fazem a ponte e levam a informação a quem realmente tem o poder da decisão e do encaminhamento. Dentro ainda do modelo da cooperativa, aí nós temos a assembleia. A assembleia, ela é um movimento obrigatório pelo Banco Central. Então, todas as cooperativas precisam fazer. Não tem como deixar de fazer. Mas você pode fazer digital, você pode fazer presencial, você tem escolha. Mas o que é a assembleia? Então, uma vez por ano, no fechamento do ano, fechamos o ano passado, por exemplo, 2024. Em 2025, já no início do ano, fechamento de balanço, nós convidamos todos os associados para a nossa assembleia. E para dar maior visibilidade, porque a gente quer que a pessoa vá lá. Sim. Nós temos a assembleia híbrida. A nossa é uma das poucas cooperativas que fazem isso. A assembleia é transmitida ao vivo, de quem está, do presidente falando, diretoria executiva, e também nós temos em todas as cidades um lugar. Então, se você quer ir lá num lugar, nós vamos alugar um lugar bacana, vai ter um cafezinho no final, e você pode ir presencialmente lá também. E para que serve a assembleia? A assembleia é a entidade máxima da cooperativa. É na assembleia que os rumos são decididos. Então, vou dar um exemplo prático. A nossa cooperativa teve um resultado de mais de 80 milhões no ano passado. Parte desse resultado, ele volta para os associados. Nós vamos falar sobre a distribuição de sobras. Ele volta de forma direta. A gente faz a devolução. E quem decide para onde vai o valor é a assembleia. Então, nós botamos em votação e a assembleia decide. Quem é a assembleia? Os associados. Cada associado é que tem direito a um voto. Então, não importa se você tem R$1 ou R$1.000.000. Todos os associados têm direito a um voto. É um por conta corrente. Para quê? Para ser mais democrático. Sim. É a forma democrática da tomada de decisão. Tá? Então, esse movimento acontece uma vez por ano e regularmente com o coordenador de núcleo. É assim que a gente fica conectado com o associado. É assim que o associado tem o posicionamento. Pode ser a reclamação, pode ser a sugestão. E a gente acata isso e trata com muita responsabilidade também. Então, ele quer ser ouvido, né? Sim. Então, desde uma sugestão até uma reclamação, ele quer ter essa participação. Eu vejo que a gente é muito dessa participação, né? Eu acho muito legal aqui no interior de São Paulo, imagino que outros locais também, né? Que eu que vim de São Paulo, que vim de uma cidade grande, depois Guarulhos, nasci em São Paulo, mas morei a vida toda em Guarulhos, você não tem acesso, nem que você queira, você não vai chegar o prefeito, você não vai chegar um vereador, né? E acompanha o trabalho que o Emerson fez, ele foi se apresentando, né? Na prefeitura, nas instituições religiosas, em outras empresas. Então, eu acho que o nosso ambiente propicia isso, né? Mais ainda, né? Não que o Sicredi não tem cidades grandes, pelo contrário, tem várias cidades grandes, mas o interior também ajuda nesse espírito dessa participação, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Uma coisa que eu acho legal, você falou que tinha essa ideia, né, dessa expansão já para cá, para Nazaré Paulista, né? E eu queria que você falasse um pouco, o Sicredi tem uma presença nacional, né?
Sim. Mas eu queria só um recorte ali do Sicredi Fronteiras, qual que é a área de atuação de vocês, né? Qual é a parte territorial, né, de vocês, do Sicredi Fronteiras, né? A nossa cooperativa, ela tem 3 regiões de atuação, né? Esse também é um dos diferenciais do Sicredi, porque existem outras cooperativas também de crédito. Sim. Mas nós temos uma área de atuação definida. O que significa na prática? Nós atuamos na nossa área delimitada pela nossa central, que é a Central Paraná, fica em Curitiba, central. Vamos pegar aqui nosso vizinho, a Cooperativa Iguaçu de Campinas, a cooperativa co-irmã nossa. Eles têm a missão do desenvolvimento de Campinas e região. Então, nós não vamos em Campinas abrir agência e eles não vêm aqui abrir. Para quê? Isso torna a Sicredi mais organizada. Sim. Por que eu estou falando isso? Para quem olha de fora o Sicredi, a nível nacional, olha e vê uma só marca. Uma estrutura, uma logomarca. E isso dá credibilidade. Né? Se a pessoa... né? Isso, o nosso objetivo é assim, se você tem conta aqui em Nazaré, mas for viajar para a Bahia e quiser ir na agência, você tem que se sentir em casa também. E daí dentro dessa estrutura, as cooperativas elas têm autonomia. Qual que é a autonomia? Eu posso fazer uma agência um pouquinho maior, um pouquinho menor. Posso colocar uma com gestor agro, como em Pedra Bela, como vai ter aqui em Nazaré. Sim. Cidades que não tem perfil agro, a gente não bota um gestor agro, bota mais um gestor pessoa jurídica. Então, essa autonomia da flexibilidade para a cooperativa trabalhar e se adaptar em cada cidade que atua. Isso traz bastante tranquilidade para nós aqui na ponta. Porque se a gente tivesse um sistema totalmente rígido, a gente fala assim que teria que fazer uma agência na Paulista, como nós temos uma lá, igualzinha que a gente faz aqui em Nazaré. E não é a mesma agência. Seria como uma franquia. A necessidade da pessoa é diferente, não é a mesma necessidade. Então a gente consegue fazer essa adaptação para entregar uma qualidade melhor de atendimento na ponta, tá? E eu achei muito legal isso, né? Você me lembrou o nome do presidente César, né? Que eu não me recordava. César. E eu achei muito legal ele falando disso, né? A gente teve acesso aos levantamentos realizados pelo Sicredi de engajamento, de mídias sociais. É uma coisa muito legal, porque vocês têm uma certa independência organizacional, né, burocrática ali, de gestão, mas os valores, comunicações, né, a nível nacional, vou ter Ana Castela, são coerentes para todo mundo. Eu acho isso muito legal, porque, que nem você falou, se você tivesse tudo muito engessado, você seria uma franquia. Né? Não, você tem uma autonomia, né, e ao mesmo tempo todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem uma mesma identidade, né? Para poder, que nem você falou, você se sentir em casa, se sentir com o mesmo tipo de atendimento, com os mesmos valores, indo daqui para a Bahia ou aqui do lado, né? Isso mesmo. Aí, dentro da área de atuação ainda, nós temos a divisão das regionais. Aí nós temos uma região, dentro da nossa cooperativa, Sicredi Fronteiras, nós temos uma regional no estado do Paraná. Ela fica lá em Capanema e ela atende todas as cidades do Paraná e algumas de Santa Catarina. Nossa cooperativa, ela faz divisa no Paraná com a Argentina, faz bem divisa com a Argentina. Sim. É o sudoeste do Paraná. Nós temos a outra regional, que é em Jundiaí. Então, ali também são 14 cidades e a regional de Jundiaí faz a administração dela. E nós temos a outra regional, que é de Bragança Paulista. Então, é onde eu fico. E nós temos mais 14 cidades para fazer o desenvolvimento. Tá? E por que isso? Porque facilita, de novo, chegar na ponta, chegar no associado. A gente consegue fazer visita. Ter acesso a essas lideranças regionais, né? Não está tão longe, né? Para poder chegar. O pessoal pergunta, né? Quando a gente faz visita, eu acho que é bacana falar, né? Nós conseguimos levar um diretor numa visita. Sim. A marca com um pouco de antecedência, ele vem. Eles ficam em Capanema, no Paraná. E a gente escuta assim, falar assim, eu mal conseguia falar com o gerente da agência. com o regional, então, nunca. E com o diretor, nem sei quem era. E a gente leva até o presidente, depende da agenda dele, leva o presidente, né, a visitar a cidade, né? Ele esteve aqui, inclusive. Pedra Bela ele esteve também, né? Mas ele visitou aqui também. Ah, que legal. Quando nós começamos o mapeamento da cidade, daí a gente faz um mapeamento, tamanho da cidade, população, o tipo da economia da cidade, para a gente adaptar a agência à economia da cidade, que nós temos que se adaptar à cidade. Né? A cidade não vai se adaptar ao Sicredi, ao contrário, nós precisamos se adaptar.
Ele esteve junto, a gente estava fazendo um giro de visitas e nós viemos aqui, a gente foi na igreja, lá bem lá no topo, né? Ele gostou muito, elogiou o César, falou, que igreja bonita e tal. Sim. Então foi muito bacana a visita do seu César aqui na ocasião. Que legal. E uma coisa, uma curiosidade minha, quando você, já faz muito tempo que você está no Sicredi, né? E naquela ocasião já era o Sicredi? Já tinha se associado ao Sicredi, né? Na ocasião quando você começou a trabalhar? Eu comecei no Sicredi há 20 anos, né? Sim. Agora em julho completa 20, dia 27. Eu te confesso que quando eu entrei no Sicredi, a situação era bem diferente. Sim. Né? O Sicredi, ele no Paraná, ele e no Rio Grande do Sul, já é consolidado há muitos anos. Lá já há mais de 10, nós somos Parece a número 1. Eu acho que por ser o berço lá, né, é muito mais consolidado esse modelo, né? Você no Paraná, você chega e fala do Sicredi e começa a entrar na negociação, porque as pessoas já automaticamente conhecem o Sicredi. Eu só vou voltar um pouco, porque tem um negócio importante que as pessoas muitas vezes não sabem, que o negócio chama livre admissão. O que é a livre admissão? O Sicredi, ele nasceu para atender agricultor. A nossa cooperativa também. Ela nasceu para atender, só podia abrir conta de agricultor. Eu sou empresário, não poderia abrir conta. Profissional liberal também não. A partir de 2006, o Banco Central autorizou a nossa cooperativa a ter livre admissão. O que significa livre? Que a gente pode abrir conta de todo mundo. Pessoa física, jurídica, empresário, inclusive dos agricultores. Continuamos. 2006. E em 2013... começou uma expansão muito forte em São Paulo. A nossa cooperativa é do Paraná. Nós pegamos uma região aqui, que é essa região de Jundiaí e Bragança. Teve outras cooperativas de grande porte que também vieram para São Paulo, cooperativas do Paraná, e vieram para cá. Para que motivo? Fazer uma expansão de São Paulo mais acelerada. Nos últimos 10 anos, nós abrimos mais de 1.500 agências. Caramba. Esse ano a previsão é mais de 200. Então a gente veio para cá para quê? A força, solidez financeira dessas cooperativas antigas. A nossa cooperativa completa esse ano 35 anos. Então são cooperativas antigas. Solidez financeira, recursos, passou por assembleia na época. A assembleia aprovou. É uma decisão muito grande. Né? Muito grande. O nosso presidente levou para a assembleia, explicou aos associados, eles aprovaram a expansão e nós viemos para cá. Para que era importante São Paulo e Minas? É importante porque aqui é onde tem o maior PIB do Brasil. Sim. Nós éramos consolidados, muito forte no Paraná e Rio Grande do Sul, mas precisava da expansão no Sudoeste também e na parte de Minas também. Então nós fizemos uma divisão, algumas cooperativas pegaram Minas Gerais, estão abrindo várias agências e nós pegamos São Paulo para fazer a expansão também. Para quê? Para aparecer a marca, consolida. Quem estava no Paraná e vem para cá tem Sicredi em praticamente todas as cidades. Isso teve um reforço de marca. Aí começou para televisão, é o que você falou, Ana Castela, assim vai, né? Campeonato Paulista, né? Patrocinador Master no Paulista. E essa história vem até agora. E deve continuar por bastante tempo. O nosso share de mercado ainda é um share pequeno em São Paulo. Então a gente precisa avançar no share de mercado. Tem muito espaço aí. Tem muita coisa para fazer. Né? A gente vai continuar essa expansão aí por muitos anos pela frente. Sim, que legal. E uma coisa que eu queria entrar um pouco mais agora nos serviços em si, né, do Sicredi. E eu queria, Emerson, que você explicasse um pouco, né, qual a importância dessa agência aqui na cidade de Nazaré Paulista e quais são os principais serviços que a gente vai ter para oferecer aqui. Eu imagino que é feita uma grande pesquisa de mercado, né? E para decidir itens que vocês mesmo tinham citado. Vai ter um gerente agro, Sim. Qual a participação que a gente vai... qual a estrutura que a gente vai oferecer para a pessoa jurídica, para a pessoa física, qual é o mapeamento que vocês fizeram, né? Acho que o que significa isso tudo, o Eric, é lá desde o início, né? Primeiro, a comunidade que todo mundo vai ter, a praticidade, o conforto de ter uma agência aqui, né? Sim. Mas isso começa lá no início, como o Diogo comentou, veio toda uma estrutura, toda uma pesquisa aqui antes de abrir a agência, né? Tivemos a oportunidade de a Sicredi estar abrindo a agência aqui no centro,
Mas na hora que a gente vê o centro, né, como que o associado vai estar vindo, né? Como que ele vai, qual o desafio dele estar vindo até a agência? Aí a gente olhou a escassez de vagas de estacionamento, né? Como que ele vai se locomover? Então a gente viu uma oportunidade no bairro do Vicente Nunes, né? Um bairro que vem se evoluindo, vem crescendo muito aqui dentro da cidade. Para onde a cidade está crescendo. Exatamente, né? Então a gente achou nada mais justo colocar lá. Então tem uma locomoção muito mais fácil, estacionamento a gente vai criar um estacionamento amplo lá para os associados, tá indo, a rua mais larga, enfim, um acesso mais fácil, né? Bacana para o associado tá chegando, tá? E dentro disso aí, na hora de criar, né? A gente pensou em criar a equipe. Como que a gente vai fazer essa montagem na equipe, né? A gente está falando aqui de ajudar a comunidade, enfim. Ajudar como? As pessoas hoje, nós vamos ter 9 pessoas dentro da agência hoje. Dessas 9 pessoas, 6 pessoas são de Nazaré Paulista. São crescidas e criadas aqui na Nazaré Paulista, conhecidas na cidade, respeitadas, todo mundo conhece essas pessoas, então as pessoas conhecem, o que também gera uma confiança, gera uma transparência, gera uma tranquilidade para as pessoas que estão vendo, poxa, é o Adriano, é a Bárbara, é a Paloma, né, é a Tamires, é a Letícia. Então ver todo esse povo aqui trabalhando aqui em Nazaré, né, que vai fazer parte da agência. Então teve toda uma escolha, todo esse carinho para escolher. E dentro da agência, a hora que a gente fala, é que a gente vai estar com uma estrutura totalmente moderna, uma estrutura totalmente nova para atender. A gente vai ter um ponto, como o Diogo comentou, um caixa humano lá, né, para você poder sacar, para você descontar o seu cheque, um caixa 24, um caixa eletrônico para as pessoas ali que puderem usar na agência fechada. A gente vamos ter especialistas dentro dessa agência, né? Nós teremos 2 gerentes PJ ali dentro, certo? A gente vai ter um gerente agro ali para estar fomentando todo esse negócio dentro aqui da cidade. Nós vamos ter um gerente pessoa física para atender, certo? A gente vai ter uma parte de back-off ali, tudo ali. E fora a gente tem ainda, né, para estar agendando especialistas de crédito, especialista de investimento, especialista de adquirência. Então a gente está montando com todo um carinho, né, todo um cuidado foi feito aí para estar futuramente atendendo vocês aqui de Nazaré. Então vocês têm uma ampla leque de serviços, né? Você citou aqui, por exemplo, né, 2 gerentes de PJ, por exemplo, Pessoa né? jurídica, correto. Uma coisa muito interessante. Recebendo o pessoal que está acompanhando aqui a gente pulverizou um pouco, tem umas 10 pessoas no Instagram, mais umas 5 no Facebook, mais o pessoal do YouTube, então pulverizou um pouco. E uma das perguntas que eu recebi aqui, né, que foi a minha mãe que esteve em Sinop lá esses dias, e ele falou que lá ela viu muito, né, sobre o Sicredi, e eu acho que imagino também pela característica, né, da economia local, né, muito voltado do agro, né, muito forte. E aí eu queria uma questão de proporção, né? Aqui você falaram que vai ter um gerente agro. Correto. E Sinop é um berço da soja muito grande, um exportador muito forte, né, de soja, de outros produtos agrícolas também. E eu acho muito legal do Sicredi ter esse olhar também para o pequeno produtor, né? Porque aqui a gente não tem um grande fazendas gigantescas, também de cidades lá, né? Igual tem lá, né? Então eu achei muito interessante ter essa visão. Ter um gerente agro aqui também, 2 gerentes PJs, numa estrutura robusta, né? É aquilo, a gente está aqui, realmente aqui a aproximação, é o relacionamento, como o Diogo mencionou no início. Sim. A gente busca essa aproximação, né? Para gerar confiança, gerar negócio, e a gente acredita que assim a evolução vai acontecer de ambos os lados, né? Sim, não, com certeza, né? Isso eu acho muito legal, né? E uma coisa que eu achei interessante, né? Que vocês citassem também, o Diogo ou você, Emerson, sobre esse pequeno empreendedor. Tem uma coisa interessante, né? Então, linhas que vocês seguem para esse ou pequeno produtor ou pequeno empreendedor, tem características parecidas, né? E é uma coisa que a gente ressalta bastante, né? Que foi crescendo ao longo do tempo. Tem o produtor agrícola aqui, né? Que nem o Emerson conheceu alguns, como a Ana, por exemplo, Sim. que ao longo do tempo já não é mais só aquele cara que planta os pezinhos de alface dele, vão ter que se regulamentar, vão ter uma tabela nutricional, vai ter um produto, vai ter... Ele foi tendo necessidade também de ter acesso a crédito, acesso a serviços específicos, né? Queria que você citasse um pouquinho desse tipo de serviço para esse pequeno produtor ou pequeno empreendedor. O pequeno empresário,
quando a gente fala pequeno, Sim. ele não imagina a força que ele tem a nível nacional. Hoje, as pequenas e médias empresas no Brasil, elas correspondem a mais de 25% do PIB. É muita coisa. Sim. Elas correspondem a eu vi no Sebrae, a recente pesquisa do Sebrae, corresponde a 60% dos empregos no Brasil. Sim. Nós estamos falando assim, que o pequeno empresário, ele faz toda a diferença no nosso país. E houve um aumento significativo, principalmente do MEI, que era aquele autônomo, que era o informal, né? Tinha uma padaria, fazia um bolo, e hoje essa pessoa se formalizou, se legalizou com o CNPJ, até para recolher seus direitos. Esse público, Eric, ele é fundamental para uma cidade. Mas por que eu estou falando isso? Quando você fala de pequenas empresas, você fala da economia local. Você fala de uma padaria pequena que contrata gente daqui da cidade, que vende o pão, que pega o dinheiro do pão e vai abastecer no posto da cidade, vai no mercado da cidade. As grandes empresas também têm seu valor. É claro, mas é diferente. Muitas vezes uma empresa muito grande, ela ganha o recurso, faz os seus pagamentos de impostos, mas ela acaba mandando dinheiro para fora, até muitas vezes para fora do Brasil. E é normal da atividade, não tem problema nenhum. Mas o pequeno empresário não. Ele faz o dinheiro girar na economia. Ele faz com que esse dinheiro fique recirculando dentro da própria cidade, aqueça a economia e melhore a qualidade de vida das pessoas. Então, esse pequeno empresário, ele é muito importante. E para esse pessoal, o atendimento também tem que ser diferente. Então, nós temos hoje, por exemplo, uma figura na agência que ele é um especialista MEI. Temos em várias agências. Eles entendem de MEI. Você vai lá, ele vai explicar, porque o MEI, ele é muito ligado à pessoa física. Muitas vezes o CPF da pessoa é o CNPJ, eles andam junto. Sim. A renda muitas vezes é a mesma, emite uma nota, mas o cara pega o dinheiro e usa na pessoa física. É comum isso acontecer. E tá lá nossos especialistas. Usa a mesma conta. E a gente precisa ter alguém que explique como operar corretamente, para não ter problema. Outra coisa são as linhas de crédito. Geralmente, o grande empresário, o grande agricultor, ele tem pessoas especialistas lá na empresa para fazer isso. Sim. Então, ele busca um recurso mais barato, ele consegue uma negociação melhor. E esse pequeno empresário, muitas vezes, não consegue isso. E, de novo, aparece a figura do Sicredi falando o seguinte: nós estamos aqui para apoiar vocês. Então, as linhas de crédito que muitas vezes o governo ajuda, disponibiliza, nós temos para o pequeno empresário. São linhas, vou dar alguns exemplos. Nós temos linhas do FGI, que é o Fundo Garantidor. Essa linha, a linha do Pronampe, foi muito falada, principalmente depois da pandemia, né? O Pronampe. São linhas excelentes para o pequeno empresário. E por quê? Porque muitas vezes ele chega num banco e fala, olha, eu preciso de um valor. E o banco pede uma garantia. Sim. E o pequeno empresário muitas vezes não tem uma garantia para dar. E daí essas linhas, elas possuem o fundo garantidor, disponibilizado pelo governo federal, e ele garante parte ou até o total da operação. E com isso, o pequeno empresário tem acesso à linha barata, porque é bom para o banco, porque se der uma inadimplência, o banco tem a garantia, pelo menos de parte do valor, e fica barata a taxa de juro para o pequeno empresário. Tá? Então, nós temos esse tipo de linha, nós temos antecipação de cartão, temos antecipação de boleto, financiamento de veículos. A linha de produtos do Sicredi, eu também não vou te falar todos, porque o pessoal vai desligar a conexão. São mais de 300 produtos. Mas eu posso falar para quem está escutando nós, que o que você tem no seu banco hoje, fique tranquilo que nós temos também. Aí a gente negocia taxa, negocia tarifa, porque a nossa taxa, a nossa tarifa, ela é mais justa. Na média do mercado, ela é menor. Então, tem que procurar a agência, tem que procurar o Emerson, me procura para a gente conversar. Cada caso é um caso. Mas eu quero dizer aqui que nós temos todas as linhas de crédito para atender o pequeno, médio, grande empresário também. Não, e é uma bandeira que eu sempre levanto aqui do interior, é exatamente isso, né? A gente não tem uma Volkswagen com 10 mil funcionários, nem a Volkswagen, nem as fábricas dele devem ter mais 10 mil funcionários, mas que move a economia justamente é o pequeno empresário, é uma loja de roupa,
é uma quitanda, uma mercearia, uma padaria, né? São esses que ele usa ali, que ele gera a renda aqui, o funcionário dele vai gastar aqui, por aí vai, né? E uma coisa interessante que você citou, eu acho que é isso uma preocupação, né? Ah, eu fui lá abrir minha conta, pessoa física, por exemplo, no Sicredi. E agora eu estou com investimento, abri meu MEI e falar, não queria mais misturar minha conta de pessoa física com pessoa jurídica. Eu acho interessante esse ecossistema do Sicredi. Ah, eu também, então vamos abrir a pessoa jurídica Essa agora. divisão, né? Ah, você vai fazer um investimento ou você vai precisar de crédito, porque se você gosta daquele acolhimento, daquele atendimento, você quer permanecer lá, né? Então, Isso aí. não precisar sair para aquele Uhum. a gente vê bastante isso, né? A própria Filtratemp, né? Quando entra em contato comigo para resolver outra coisa, né? Que não é o nosso especialista. Não, mas é porque eu queria que você resolvesse, ou que você me indicasse, porque eu gostei do seu atendimento, é uma garantia ali de que eu também vou ser bem atendido, né? Então, eu acho interessante você ter essa visão ampla, né? Que nem você citou, Sim. né? Se você quer um investimento, se você quer crédito, você vai ter aquele leque de produtos à disposição, Hoje o né? que muda para nós dentro de uma agência, por porte, né? É o dimensionamento da carteira do nosso Sim, colaborador. Vou dar um exemplo. Em alguns dias nós contratamos uma pessoa de uma outra instituição, para pessoa física. sim. E essa pessoa, eu perguntei, quantos clientes você atendia lá? E ela me Sim, respondeu, 5.000. sim, 5.000 clientes. E eu falei, mas como que você fazia para atender tudo isso? Eu não conseguia. 5.000 é impossível atender. sim. Ela veio, nós contratamos essa pessoa, a mesma faixa de renda, que lá eram 5.000 na carteira, para atender, na nossa é 600. Então Caramba. veja, esse colaborador, ele não é sozinho, tem mais gente para ajudar, ele consegue atender com muito mais qualidade. Com Ele certeza. consegue tirar um tempo para conversar e explicar para a pessoa. A gente não pode sentar lá na frente e ficar tirando pedido para o nosso associado. Não é isso. A gente Sim, está lá para orientar, fazer um investimento. A gente está falando de crédito aqui, mas daqui a sim, pouco tem um dinheiro guardado, tem uma sim. poupança, né? Vai aproveitar. Nós temos a campanha da poupança, né? A Então, quem poupança tem poupança programada em outro agora. banco, traga para o Sicredi a poupança. A rentabilidade é a mesma, a garantia é a mesma. Só que nós temos a poupança Cana Castela, Sim. premiando, tem vários, um valor E, e, alto em e f- premiação. e fora premiar, né, Diogo, você tem um retorno diferente em cima ainda que o Atendimento, atendimento, né, o retorno. E o que o Diogo comentou, né, a gente que veio de outras instituições financeiras, você tem uma grade, né, uma carteira muito grande, muito inchada para Sim. cliente, né, com muitas coisas ali para você estar fazendo. Na hora que a gente vê o outro lado da Sicredi, são carteiras mais enxutas, onde a gente preza muito mais esse relacionamento com a informação, com a coisa correta, para estar Sim. oferecendo ali para o associado. Então isso faz toda a diferença, né? e é Sim. interessante que nós temos autonomia aqui na, Muito na, bem na lembrado. conta. Então, assim, mas eu abri muitas contas, essa carteira rapidamente aumentou. Nós contratamos mais uma pessoa. Sim. A gente não precisa sobrecarregar nosso colaborador, deixar Sim. estressado, sem poder, né? Não, Sim. não é necessário. E, Contrata mais uma pessoa. e uma coisa que eu acho interessante é você ter condições de ter atenção e não vender aquela geladeira para esquimó, né? Porque uma coisa que eu observava muito é aquela venda agressiva. Ah, eu preciso bater minha meta, eu vou sair vendendo seguro, vou sair vendendo alguma coisa porque tem uma carteira grande, eu sei que eu vou ligar para 20 empresas, 100 empresas, alguma coisa assim, e vou conseguir isso. Se você tem uma carteira menor, eu nada contra oferecer o serviço. Pelo contrário, você tem que Sim, Sim, a pessoa não sabe exatamente o que ela precisa se você não falar para ela, né? Não vai sim. conhecer, que nem você mesmo citou, 300 serviços do seu banco. Agora, se você tem aquele contato com a pessoa e explica para ela, você vai sugerir o que é adequado para ela, né? Isso. O que é pertinente para a situação que ela está, né? E é que nem a gente está falando, você pode estar falando de crédito, mas vai estar falando de investimento também, né? Você está falando de serviços de crédito, por exemplo, que vem de uma via institucional, que você citou o FGI, o Pronamps e outras soluções específicas, né? E uma coisa que eu acho interessante aqui, né, essa parte da liderança, né? Uma questão que o Emerson citou, né, que 10 anos que você está nessa linha, né? E como que foi essa parte, né, de você começar a trabalhar? Porque eu acho que muita gente tem dificuldade nesse processo, né? Uma coisa é você
lidar ali com a sua habilidade específica, a sua graduação, seu MBA, a forma de você fazer seu trabalho. Outra coisa é passar aquilo para outras pessoas que você liderada. Sim, sim. Como que foi essa experiência para você? E agora você teve a oportunidade de montar a equipe do zero, né? Desde o começo. Sim. Como que foi essa experiência, né? Eu acredito, acho que a gente, líder, né, quando a gente faz, como você mencionou, essas promoções, né, é um sinal que a gente está no caminho correto, né? A gente, realizou as promoções, efetivamos estagiários, contratamos ou efetivamos executivos de conta, gerentes de conta, promovemos novos líderes, né? É uma analogia a um gol bem sucedido, né? Mas agora, quando a gente faz esse processo e a gente vê essa pessoa se desenvolvendo, sendo um sucesso naquilo que está fazendo na promoção, é um título para nós, né? A gente gosta muito disso. E passando por esse lado da Sicredi, a gente teve todo esse cuidado, né, para montar toda a equipe aqui do zero. Acho que nenhuma instituição financeira, não me lembro, não me recordo, né? A gente vai inaugurar no final do ano agora, né? Sim. Mais para frente a gente vai dar um spoiler finalizando aqui, sim, né? A gente vai inaugurar aqui no final do ano. A gente está praticamente com a equipe montada há mais de quase um ano. Fazendo o quê? Capacitando, treinando, né? Como você mencionou, antes de nós sairmos para a prospecção, que nós estamos fazendo essa parte aqui agora, nós fomos às autoridades aqui da cidade, visitamos prefeitura, associações, sindicatos, paróquias, igrejas, algumas pessoas. Fomos andar na feira, né, na quinta-feira aqui em cima, né, escutar as pessoas, né, comer um pastel com a população aqui, escutar o que é preciso, o que não é preciso, mostrar a carinha de cada colaborador que foi contratado. Então, a hora que a gente fala um pouco de liderança é isso, né, como o Diogo falou aqui, a gente tem que dar exemplo. Em todos esses eventos que teve aqui, o Emerson estava presente junto com eles. Tivemos aí para criar conexão junto o evento das mulheres, né, que foi inclusive, né, o Mulher Empreendedor foi um sucesso, parabéns aí, Eric. A Ana também que fez isso, foi muito bacana esse evento. Sim. Logo após, a gente participou agora recentemente de uma das festas mais tradicionais aqui do interior e da cidade, que é do Divino. Sim. A chegada da paçoca, onde toda a equipe estava lá, o Emerson estava lá. Tivemos aqui também no Afogadão aqui em cima, né, que foi um sucesso também bem bacana, as danças tradicionais, né, as culturas mostradas. Então eu acredito que a gente tem que ser um exemplo na hora que a gente fala em liderança e mostrando para esse pessoalzinho novo que alguns já trabalharam em instituições financeiras, outros não, mostrando realmente como exemplo, na prática, como funciona. E tem coisa que eu acho que tanto serve para vocês quanto para os novos, né? Tem uma parte boa que a gente quer, a experiência que você trouxe da rede bancária, e tem uma parte que você vai esquecer. Tem uma parte que você vai deixar de lado. Foi a transfusão do sangue, né? A transfusão do sangue. É uma parte que você deixa de lado, né? E você também passou por isso, né, Diogo? Porque você imagina que você foi gerente de agência, que já é uma posição de liderança, e liderar líderes deve ser um pouco mais difícil, né? E eu queria saber como que é para você. Inclusive, você se formou, uma coisa que a gente faz o levantamento antes, né? Você foi para fora do Brasil, você foi estudar sobre isso. Queria saber como que você aplica isso hoje, né? Hoje eu posso falar assim que o Sicredi é uma das empresas que mais investem em educação corporativa no Brasil. E para todos os níveis, né? E nós temos parcerias com algumas das melhores instituições do mundo. Então tem na Alemanha a DG, a Wharton na França, a Disney, né? Que é hoje referência em atendimento de qualidade e excelência no atendimento. E várias outras, inclusive, eu acho que é importante a gente relembrar FDC, Fundação Dom Cabral, em Minas, uma das melhores do mundo também, uma excelente fundação. E a gente vai lá, e o nosso quadro gerencial também treina assim, e começa a subir de nível. E fica realmente mais difícil, porque qual que é o desafio? O desafio do líder, nós temos o líder do passado, que você pegava o chicote e fazia acontecer. O capataz mesmo, né? O jeitão de Tinha, capataz, verdadeiro, né? isso. Mas não funciona mais assim, o mundo mudou. E tem o líder moderno. E aquele que você precisa engajar as pessoas para que elas façam por você. Você coordena e tal, as agências também são assim. Mas isso, claro que é difícil. Ainda mais numa operação do tamanho do Sicredi. Nós estamos falando em mais de 46 mil colaboradores. Então, quando vem uma orientação, uma determinação, a informação tem que chegar na ponta e de forma rápida e coerente e sem prejudicar o atendimento. Então, toda essa comunicação, toda essa liderança
para que a gente faz todo esse treinamento? Para que a gente investe pesado em pessoas? Para que isso seja feito de uma forma natural e com confiança. Nas agências, hoje nossas agências têm uma autonomia muito grande, né? A gente fala quando contrata, né? Leia a procuração que você tem para ver o poder que você tem. Porque na procuração tem vários poderes, né? Eles são empossados, o gerente com procurações. E isso faz com que a agência rode mais rápido. Faz com que o associado da ponta, ele sinta essa flexibilidade. Mas eu te digo que cada vez mais o mundo ele está desafiador. Porque agora nós temos uma geração mais nova. Eu tenho um filho, tem 18 anos. O pensamento dele sobre trabalho, sobre estudo é diferente do meu, que é diferente do meu pai. Sim. E faz parte da mudança. E a gente precisa se adaptar rapidamente. Nós temos várias gerações dentro do Sicredi. Nós atendemos, nós abrimos conta com qualquer idade. Então, a partir de 18 já pode operar com linhas de crédito, cartão, cheque especial. Sim. Até 18 não pode, mas dá para abrir a conta antes. E nós temos pessoas com 80, 90 anos. Veja, como atender todo esse público, de 10, 12 até 80, 90, com colaboradores que têm de 18 até também 80. Olha como é desafiador. Sim. E a gente precisa nivelar tudo isso para que a entrega seja feita com qualidade. Porque senão pode dar um ruído de comunicação lá na ponta. Sim. Mas todos esses treinamentos, eles têm assim, algumas características diferentes, né? O de Boston é mais técnico, mais administração. O da Disney é mais na parte de atendimento de excelência. Mas no final a gente percebe uma coisa. Que todos eles falam de pessoas. Tem que valorizar as pessoas, valoriza a sua equipe, valoriza o colaborador. Entende essa geração mais nova. É uma geração diferente da nossa. E a gente precisa entender eles, precisa trabalhar junto. Os da gente Nazaré é bem diverso, né? Uma coisa bem diversa. Né? A idade, se você olhar, é totalmente diversa. Nós temos uma multiculturalidade gigantesca, né? A gente tem pessoas de 20, 30 anos, né? Pessoas mais jovens, né? Ali, é bem misturado ali, né? E é muito bom de trabalhar, Nossa, né? sensacional. Porque muitas vezes eles trazem coisas que a gente não vê, né? E nós precisamos ouvir essas pessoas. Nós finalizamos agora de novo a GPTW, deu mais de 96% de respondentes. Alguma coisa aí que estava de férias e tal que não respondeu. É altíssimo nível de engajamento da nossa equipe. E o ano passado ficamos em primeiro da GPTW. Acabando a GPTW, para você ter uma ideia do nosso comprometimento com a equipe, nós fizemos uma pesquisa interna para avaliar as áreas da sede administrativa. Essa é uma pesquisa interna. Para quê? Para que o colaborador da agência fale para nós, olha, aqui não está legal, isso aqui tem que melhorar, isso aqui está muito bom, parabéns. Então a gente tem esse feedback da agência que é o quê? Para atender bem o associado. A gente lá na ponta, na sede, nós somos um suporte para bom atendimento do associado. Mas tem que ouvir quem está lá na ponta. Se você não ouvir verdadeiramente, não vai conseguir dar esse bom atendimento. É um caminho de vai e volta, né? Desde as orientações que vamos partir desde da sede de Curitiba até a sede de Capanema, até chegar aqui em Pedra Bela, até o tempo de coisas que precisam ser melhoradas, que faz o caminho contrário, né? Sai de Pedra Bela, vai para Capanema e vai para Curitiba, né? Então tem que ser uma coisa, ter esse caminho, né? Fluido, né? Desses dois casos, né? E uma coisa que eu acho interessante, né? Que uma coisa que tem muita gente quando você chega no interior, né, indo para essa parte agora falando um pouco mais da agência que a gente vai ter aqui, a gente tem esse desconhecimento do sistema financeiro como um todo, né? Não é exatamente sobre cooperativismo, tem um desconhecimento, tem ainda menos agora, mas ainda tem aqui muita operação com dinheiro, com cheque, né? Ainda bem que eu não recebi mais cheque, né? A gente recebia bastante cheque, né? Inclusive de empresários, assim, que estava habituado, né? Eu lembro do meu pai usava bastante cheque, né? E o que fazia sentido para ele, que ele assinava igual assinatura de cheque mesmo, né? A gente falava aquela assinatura grandona. Assim, rabisca para lá, rabisca para cá, né? Rabisca para lá. E eu queria duas coisas, né? Primeiro, falar um pouco de como vai ser se vocês vão ter desde dessa inclusão financeira, digamos assim, né? Que vocês citaram mesmo. Eu vou abrir uma conta para lá, eu tenho uma filhinha agora de 6 meses, quero abrir uma poupança para minha filha, né? Essa inclusão financeira, digamos assim.
E como que vai ser a agência daqui, né? Porque a gente queria, eu inclusive falei no vídeo, as pessoas estão curiosas. Inclusive vou mandar um abraço para a Érica aqui, da Plume Store, que está acompanhando a gente também. E ela falou boa noite para vocês, e eu lembro que eu tinha citado para ela, né? Falei, o que vai ser o programa, como que vai ser os próximos. Eu falei, eu vi o pessoal da Sicredi, eu vim aqui, eu tô para falar com eles e não sei o quê. E como que vai ser essa agência daqui, a questão física, né? Você falou do Vicente Nunes, e como que vai ser essa agência aqui. Deixa eu contar uma... Pode isso aí contar. não é 1 minuto só. Não, fica à vontade. O Vicente Nunes também foi escutando as pessoas. Eu participei desse movimento e a gente começou a vir aqui na cidade, eu vim várias vezes. E assim, cara, saí, fui ali tomar um café, depois fui no posto, e depois fui na padaria. E daí perguntava sobre instituição financeira, se fosse abrir uma. E, cara, todo mundo falava, unânime, tem que abrir lá no Vicente Nunes. Por quê? Porque aqui do lado já tem outras instituições. E a gente ficou escutando aquilo, cara, e nós começamos a fazer uma avaliação. E a gente imaginou, bom, lá no Vicente Nunes não tem instituição financeira. O pessoal que mora daquele lado da rodovia precisa de uma instituição financeira. Então vamos colocar lá. Se todo mundo está pedindo lá, bota lá. Né? Então a gente... Sabe, é um fato curioso, acho que quase ninguém sabe, né? A nível de diretoria a gente conversou sobre esse assunto, mas a tomada de decisão, ela sim, ela parte do Sicredi, mas ela foi tomada com base em informações aqui da comunidade. Então o pessoal que está ouvindo nós que falou assim, vai lá para o Vicente Nunes, saiba que a sua opinião ajudou a que a agência ser aberta lá embaixo. Aquele cara que veio tomar café aqui escutou o que você falou. Muito bom. Mas isso é muito legal, né? Eu queria que você falasse um pouco mais da... Não, um abraço para a Érica, né? Sim. Da Plume Store, nossa associada também. Sim. A gente já tem até um projeto em 3D dessa nossa nova agência ali, né? Vai ficar do lado do Souza Bueno, já está em fase, né? Quase levantaram as paredes, já acredito que já vão fazer a parte de teto, enfim, né? Para assim entregar para a gente, né? Uma programação para entregar em agosto e a gente entrar aí com um acabamento. O que eu posso dizer aqui, né? Que a gente vai ter uma agência muito ampla, a gente vai ter uma sala de reunião com capacidade aí para 14, 15 pessoas, né? Vamos ter 4 salas individuais para atendimento aí pro associado. Vamos ter o espaço da pessoa jurídica, o espaço do gerente agro, o espaço do gerente PF, né? Tudo ali em forma divididas para ficar uma coisa mais confortável para o associado. Vamos ter, né? Como o Diogo mencionou no final, e a gente gosta muito de falar isso, o espaço do café ali, né? Para o associado ir lá tomar um café com a gente, uma salinha de espera, uma salinha de descanso para eles ali. Então eu acredito que tudo coisas novas, coisas bacanas, linda agência, né? Um estacionamento na frente amplo, com uma capacidade de 5, 6 carros ali na frente. Ao fundo também um outro estacionamento ali, que também com algumas vagas. Então a Sicredi não está poupando os esforços para fazer uma agência muito linda para nós aqui da cidade de Nazaré. E eu estive na agência do Sicredi em Bom Jesus dos Perdões e realmente o ambiente é muito aconchegante, né? Porque eu lembro como trabalhar na Rua dos Bancos, né? O banco relutava muito em receber as pessoas, né? E foi assim ao longo do tempo, né? Então não era um ambiente agradável, principalmente para aquela pessoa pequena, né? Se você fosse... Aí depois foi criando, que nem no caso do Itaú Personalité, o Prime, esse tipo de coisa, foi criando para tornar o ambiente um pouco mais confortável, mas sem perguntar para as pessoas se elas queriam ir na agência naquela ocasião. E se você me permite, Eric, eu convido, né, todas as pessoas aqui de Nazaré, a gente está alocado nesse primeiro momento ali em Bom Jesus, na agência, ali no centro, de frente com a igreja. Passem lá, né? Me procurem a nossa equipe da Sicredi, venha lá tomar um café, vamos conversar sobre. A gente está de portas abertas para vocês, né? Para estar todo mundo ali, conhecer um pouquinho, né? Ali vai ter um panorama de como vai ser a agência de Bom Jesus e Perdões, para se mais ou menos ter uma ideia. Vários associados que nós já fizemos abertura de conta, inclusive já esteve lá com a gente em Bom Jesus tomando café com a gente. Poxa, vai ser isso, vai ter isso lá também, né? Ficam curiosos, falam, não, vai ter todo esse espaço pra gente lá, entendeu? Inclusive vocês podem utilizar, fiquem à vontade. Sim, que legal. E inclusive eu vou colocar aqui, né, o contato que a gente vai ter, né, do Emerson, porque que nem você citou, né, você pode em Bom Jesus dos Perdões abrir uma conta de Nazaré. Nós estamos aqui, aproveitando a oportunidade, Eric, nós estamos aqui na cidade diariamente, a equipe de Nazaré fazendo visitas, fazendo o famoso PAP, né, porta a porta ou portão também aí, né,
porteira, visitando os bairros, né? O Cuiabá, Divininho, enfim. A equipe está fazendo todo esse tour aqui para a cidade, fazendo as aberturas, né? Então, se encontrarem alguém na rua, podem parar. A gente vai estar com a camiseta da Sicredi muitas vezes. Vocês também já conhecem, a gente já teve uma conexão muito grande com isso. O meu contato está aqui na tela para vocês. Mandem o WhatsApp, me liguem, mandem um e-mail. A gente vai estar de prontidão para estar respondendo todos aí. Não, perfeito. Inclusive está aqui, né, os contatos, justamente para as informações de como funciona. O pessoal perguntava muito quando falava do Sicredi, quando a gente citou no evento as mulheres empreendedoras. Mas abre conta de pessoa física, né? Porque essa ideia da cooperativa tem muito essa... são empresas, né? São empresas. Não, abre conta de pessoa física também. E o Emerson deixou os contatos aqui para a gente poder entrar em contato. Eu acho muito legal também a forma que vocês chegaram na cidade, né? Eu achei muito respeitosa isso, né? Eu vou lá na prefeitura, vou encontrando as pessoas, porque aí você foi recebido, né, pela comunidade para fazer parte, né? Eu vou fazer parte daqui, então tô chegando igual um vizinho novo, ó, tô chegando com café, né, com bolo aqui, porque vou morar aqui do lado. Pedir licença para entrar na casa. Exato. O Diogo foi feliz ali, né? Não é nós, a Sicredi, que tem que se adaptar, nós temos que se adaptar. E a gente Nazaré. E a gente teve essa premissa desde o início, né? Até comentando com o Diogo, a gente vai primeiro visitar as autoridades, né? Sim. Fazer todo esse apresentação da equipe, né? Mostrando a carinha de cada colaborador, né? Sim. Gerando essa confiança, gerando essa conexão, essa sinergia com as pessoas aqui, né? Que receberam a gente super bem, pessoal receptivo. Estamos tendo uma adesão muito grande, né? Nas aberturas de conta, você indicando, a gente abre uma conta numa borracharia, a pessoa já indica pro amigo, que a gente já sai dali, já vai fazer visitas. Então tá muito, muito bacana esse início, essa nossa jornada aqui em Nazaré Paulista. Que legal. E tem uma ideia de quando vai inaugurar? Tem um spoiler aí pra gente? Aí a gente deixa pro chefe, né? A nossa previsão de inauguração é para novembro. Certo. Se continuar assim, de vez em quando acontece, começar a chover muito, dá um atraso, mas a previsão é para novembro. Nós queremos inaugurar ainda esse ano. Nós temos ainda o ano que vem outras agências. Nós temos a de Joanópolis também, que inaugura o ano que vem. E nós temos assim um compromisso, Eric, de fechar a nossa área de atuação. Então, as cidades que estão sob a nossa responsabilidade, nos próximos anos a gente quer ter pelo menos uma agência em cada cidade. Algumas a gente já conseguiu 2, Tatiba, Atibaia, Bragança, pelo tamanho, então foram necessárias abrir mais agências, mas a gente precisa colocar uma agência em cada uma dessas cidades. Para quê? Para chegar de novo até na ponta, para chegar até o nosso associado, para eles conhecerem o Sicredi presencialmente. Você sabe que algumas cidades, quando a gente vai assim visitar, abrir conta, tem pessoas que falam, mas eu vou abrir só depois que você abrir a agência. Sim. Eu não tenho certeza, só quero ver. É meio Santomé, né? Quero ver. Mas assim, nós temos 35 anos da nossa cooperativa e nós nunca fechamos uma agência. Então, para a comunidade, fique bem tranquila. Nós estamos chegando aqui para ficar, para plantar raiz e criar uma história dentro da cidade de Nazaré. Que legal. E uma coisa que me deixou surpreso no evento que a gente foi, do presidente César falar, que em muitas cidades o Sicredi é a única presença financeira ali, né? É a única instituição que está ali. Pedra Bela é um exemplo, né? Próximo da gente, né? E eu fiquei muito surpreso com isso, né? Então, ou seja, ele viu o potencial, né? E muitas vezes subestimado, né? E é uma coisa muito, muito legal, né? Eu acho muito legal essa participação, né? A nível nacional, são mais de 200 cidades. Caramba! Mais de 200. Não parece quando a gente vê esse número, fala, nossa, mas tem banco em tudo que é lugar. Sim. Não tem. Gente, não. Tem mais de 200 que só tem o Sicredi. É um orgulho para nós, sabe? Nossa, e além de ser orgulho, né? E esse número tende a aumentar muito aí nos próximos anos, né? Que enquanto encerramentos de bancos, a gente teve aí nas cidades vizinhas alguns encerramentos agora, aqui mesmo, né? Nazaré, né? Piracaia também. Piracaia teve, né? Então, a Bom Jesus também teve agora um caso recente. Então, Joanópolis também vai fechar mais uma agência. Joanópolis fechando e a gente na contramão, né? Tá indo agregando para vocês, sendo mais uma opção aí. E é curioso que são cidades que estão, claro, uma mais do que a outra, né? Mas, por exemplo, Bom Jesus dos Perdões dobrou de tamanho nos últimos 15, 20 anos. Uma série de fatores, né? Mas cidades que, ou seja, precisariam ter um amparo ali,
para a demanda que foi surgindo ao longo do tempo. Piracaia, por exemplo, tem quase o dobro de empresas que aqui tem, com a mesma quantidade de habitantes e com outras dificuldades estruturais, porque ela está ainda 20 quilômetros para frente da Dom Pedro, né? Coisa que Nazaré não está. Então, ou seja, são cidades que se desenvolveram e curioso, né? Esse caso dos bancos saírem, né? A Érica tá falando aqui que teve o prazer de receber o Sicredi lá no showroom da Plum Store. Você viu que é um lugar maravilhoso, né? Muito bacana, muito bacana. E ela falou assim que com certeza eles vão fazer parte de Sicredi, do Sicredi de Nazaré Paulista, né? E muito obrigado, Érica. A Érica está sempre acompanhando nosso trabalho aqui. Ela é maravilhosa. E ela e a Amanda sempre acompanhando nosso trabalho. E tem uma coisa que eu esqueci de citar, tinha tanta coisa assim, eu fiquei muito curioso, né? Inclusive, ó, quando tiver o evento de jornalistas de novo, vocês me chamam quando estiver lá em Capanema, para ir lá em Capanema. Tá combinado. Se tirar um tempinho, é um prazer para nós. Porque eu achei muito legal, assim, primeiro, a história de vocês, né? Ter conhecimento da história de vocês pela voz do próprio presidente, para a gente foi uma honra conhecer, entender, e sem contar a aula que eles deram sobre a estratégia do Sicredi em relação às mídias, em relação à divulgação, para a gente que trabalha com a internet como um veículo, né, de comunicação, é excelente e eu acho muito legal essa participação de vocês eu quero trazer também os veículos de mídia, eu quero entregar um pouco para vocês, né, do conhecimento que a gente tem e se tornar acessível, né, porque eu acho isso muito legal, né, então... E eu falei, quando eu for visitar meus parentes também, já passa lá. Tá convidado. Sabe, Érica, nossa abrangência é nacional. Nós estamos em todos os estados e, enfim, né? Sim. São mais de 2.500 agências. Mas a nossa atuação, ela é local. É local. É valorização do quê? Valorização do rádio da cidade, do jornal, da internet. Os fornecedores, na medida do possível, nossos fornecedores são todos locais. A gente só vai buscar fora quando não tem. Computador e tal, mas fora isso, a gente prefere comprar o nosso café na padaria, que é parceira nossa, que tem conta com nós, da própria cidade. Esses dias nós patrocinamos o açúcar, né? O açúcar aqui. Para a festa do Divino, na Paçoca. Foi comprado de um associado nosso, um supermercado que é associado do Sicredi. Então, assim, a nossa valorização, o Emerson falou, contratação da equipe, praticamente... 60%, 70% da equipe é da cidade. Né? Mas por que tudo isso? Porque o nosso modelo é assim. O dinheiro que nós captamos, quem hoje guarda a poupança no Sicredi, ou um recurso, um CDB, nós reinvestimos na cidade. Eu pego esse dinheiro, a gente pega e empresta aqui de novo. Os salários são pagos aqui. A equipe vai gastar boa parte aqui na cidade. Esse é o nosso modelo. Como que funciona fora do modelo? O banco capta o recurso numa cidade e manda para outra. É assim que funciona. E está certo, é o modelo do banco. O nosso modelo é local. É reinvestir os recursos localmente, para que a comunidade cresça economicamente. Né? Eu acho muito interessante isso, né? Porque não é pregar o cooperativismo, é viver o cooperativismo. Correto. Porque não faz muito sentido, né? Você prega uma coisa, mas acaba não fazendo isso, né? Não acaba não incentivando isso, como você citar, vou patrocinar, vou procurar uma melhor maneira de fazer isso, já que realmente a gente vai investir esse valor, fazer de uma maneira que seja que eu ganhe das duas pontas, né? Ganhe no sentido de cooperar também com o associado, né? É uma coisa, é um ganha-ganha. Isso, né? aí. Queria dar para vocês aqui um presente nosso bacana. aqui, né? Que é a nossa caneca do empreendedor do interior, né? Que é um presente nosso que a gente traz aqui. Aí sim, né? cara. Muito que a obrigado. gente mesmo que faz, né? E o pessoal gosta bastante de caneca, então eu falei assim, não, vamos dar alguma coisa útil, né? Que as pessoas conseguem ficar, né? E eu vou te falar, porque eu tenho uma coleção em casa. Então essa vai para coleção também. Muito obrigado pelo presente. Legal. E queria deixar aqui os contatos, né, pessoal? Amanhã a gente vai tornar disponível esse episódio de novo, numa qualidade melhor, no YouTube, no Spotify. E a gente sempre vai deixar esses contatos aqui, né, para que as pessoas entrem em contato com o Emerson, tirem as dúvidas, né, a respeito da unidade que vai ter aqui, dos serviços que o Sicredi vai oferecer. E pode ficar tranquilo que o pessoal
vai te receber muito bem, orienta muito bem, né? E eu queria que vocês tenham alguma consideração, alguma coisa que eu deixei de citar, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Eric, essa oportunidade da gente estar aqui, né? Tivemos a primeira oportunidade de criar essa conexão através de você, Sim, pelo portal, né? Dos empreendedoras. sim, Depois nós fizemos essa amizade, esse relacionamento aqui, e sim, foi muito bacana, né? E a gente está aqui sim, hoje podendo mostrar para o pessoal um pouquinho do que a gente está desenvolvendo, do que nós estamos criando, essa conexão esse trabalho de bastidores realmente que a gente vem fazendo antes de fazer a abertura da agência, né? É bacana esse espaço, sim, né? A gente pedir ali para os associados que a gente já está presente, né? sim, Deixar muito claro para eles, apesar da agência ali não estar pronta fisicamente, né? Mas os colaboradores estão na rua, buscando associados, buscando gente nova para a gente fazer essas aberturas de conta. sim, Fiquem à vontade em visitar a agência de Bom Jesus e conhecer um pouco. E sim. a gente agradece muito esse espaço aí. Isso. Quero aproveitar e falar, Eric, que o projeto Nazaré Paulista não é um projeto de uma pessoa, de uma cabeça, ou de, né, um diretor, não. Ele é um projeto que foi construído com muitas e muitas mãos. Sim. Né? Tem a parte da nossa cooperativa, de mapeamento, pesquisa, estudo, mas tem a parte da comunidade, que fala, que a gente escuta, que se posiciona também. Tem a parte dos meios de comunicação, está aqui você, muito obrigado pela oportunidade, porque a gente consegue chegar para mais pessoas com o nosso conceito de cooperativismo. Sim. Né? A gente sabe que ainda é um desafio, né? Muitas pessoas não conhecem e acontece, está tudo bem. A gente tem que avançar falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu sei que algumas pessoas que estão ouvindo podem achar que nós falamos tudo que é bom, mas será que é isso mesmo? E eu vou deixar o convite. Venha, abra uma conta no Sicredi. Ligue, tem o telefone do Emerson, tem o e-mail, pode mandar. Nós vamos visitar. Nós vamos na empresa, nós vamos no agricultor, nós vamos na pessoa física. Nós vamos até a pessoa visitar, não precisa sair de lá. É só mandar que a gente vai lá, combina o horário e vai. E a gente convida a população de Nazaré para que venha fazer parte desse movimento. Hoje, o Sicredi está há mais de 120 anos no mercado e crescendo rapidamente, não é porque é um modelo de negócio, é um movimento. É um movimento econômico, sim, e também social. Nós temos oficina de educação financeira, nós temos projetos em escola, projeto ambiental, revitalização de nascentes, replantio de árvore, coleta de lixo, são vários projetos. E esses projetos, eles vêm de encontro com os nossos valores também. Transparência, honestidade, e isso tudo faz com que as pessoas evoluam, que elas melhorem. E esse é o nosso objetivo aqui na cidade. A gente está vindo aqui para ficar. Fica o convite para quem ainda não tem conta, né, Emerson? Faça o contato. Convite. Vem, abre uma conta, faça um teste. Sim, duas pessoas citaram aqui, ó. O Rodrigo Natal falou, Eric, já sou correntista aqui do Sicredi, então, legal. assim como a Érica. Já agradeço de antemão, Rodrigo. muito obrigado pela Sim. confiança, né? E abrir uma conta com a gente. E eu quero aqui, finalizando, agradecer a você pela parceria. Começamos lá com o evento Valorização das Mulheres, né? O evento foi muito bom. Muito, uma repercussão enorme. Os eventos precisam de parceiros. A gente sabe Sim. que tem custo envolvido, existe uma disposição de financeira e a gente está aqui para apoiar também. Então, muito obrigado pela oportunidade na época. Com certeza a Ana vai estar escutando, então um abraço para ela também, super parceira nossa, né? Tava lá, se dedicou muito no projeto e a gente fica muito feliz com isso. Então, muito obrigado pela oportunidade e sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa, a gente volta a falar com você aqui Com certeza. para os espectadores. É uma dúvida que o pessoal tem, gente. Para a pessoa vir aqui no programa, né, para ser um convidado, basta ter algo importante para falar. Não precisa ser conhecido. É igual o Sicredi, né? O Sicredi não patrocina, não está patrocinando esse programa. Não, pelo contrário, a gente convidou eles justamente porque é uma informação de utilidade pública, né? Você ter uma agência, você ter uma instituição financeira numa cidade pequena como a nossa. Então, é isso que a gente queria, criar essas parcerias, criar essas relações, porque a gente vai se trombar na Festa do Divino, vai se trombar no primeiro encontro de mulheres empreendedoras, que provavelmente vai ter outros eventos desse tipo. Então, é esse trabalho colaborativo. Então, inclusive, eu achei muito legal o apoio de vocês
E a gente falou, a gente está criando um evento colaborativo, a gente precisa de um apoio estrutural, a gente não quer um apoio financeiro. Ah, como que a gente pode ajudar? Então, desde do suco, da água que estava disponível lá, até o banner que estava disponível. E a gente agradece muito entender qual era a proposta do evento, né? Então, mandar uma equipe de mulheres para poder dar o amparo no evento. Então, acho que isso não só é o dinheiro, mas tem com o dinheiro com essa responsabilidade social, né? Porque Exato. umas coisas podem andar juntas, né? Então, ou seja, você não precisa ter esse... Você é lucrativo, a responsabilidade social também é lucrativa, né? Se você faz da maneira correta, se você valoriza, acaba voltando, né? E eu acho isso muito legal. E aprendi muito com o Sicredi, desde o começo com vocês, entender exatamente o que seria. No evento que eu achei maravilhoso, saí voltando com a Tainá, porque a Tainá também foi junto comigo, né? E a gente entendendo, sabe, digerindo todo aquele conhecimento. E fiquei encantado com tudo que eu conheci. E aqui, como você falou, parece uma coisa muito surreal, né? Mas eu acho que as pessoas não conhecem. Quando elas conhecessem, entenderiam que faz parte, né, do movimento realmente que foi criado e que vocês estão expandindo, né, para cá, né? Como o Diogo falou, eu acredito que a partir do momento que derem essa oportunidade, no decorrer aí do tempo, eles vão ver realmente essa diferença. Sim, perfeito. Então, mais uma vez, agradeço vocês. Eu acho que vocês têm uma história muito legal para compartilhar. E o Emerson é uma pessoa que eu tive bastante contato. E é isso que a gente quer, essa parceria, né? De muito tempo, né? E logo vou mandar os meus CNPJs para você consultar aí e abrir a nossa conta. E é isso, gente. Eu acho que tá os contatos aqui para a gente poder fazer uma grande explosão. Eu sei que tem uma pressão pro Emerson aí dessas aberturas agora, né? Mas eu acho que vai ser muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo e mostrando o que é o Sicredi para as pessoas. É que nem você citou, né, Diogo? As pessoas lá no interior do Paraná já conhecem o Sicredi, você vai falar dos recursos, mas aqui você ainda tem um trabalho um pouco maior, né? De explicar o que é o Sicredi, né, o que vocês estão fazendo para poder fazer com que a pessoa conheça esses serviços e possa se associar, né? Então, eu acho isso um desafio muito grande. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui, né? A gente agradece. Muito obrigado. E é isso aí. Gente, amanhã então vai estar disponível esse episódio no YouTube, no Spotify, para quem quer acompanhar. Semana que vem vai ter o programa com a Roseli. Dessa forma a gente consegue explorar mais a comunicação, divulgar mais o episódio para que todo mundo possa acompanhar. Então, vocês vão estar lá com o programa da Roseli na quinta-feira, né? E a gente segue acompanhando o Sicredi. Os eventos que a gente faz, a gente sempre compartilha, as novidades a gente sempre compartilha para que vocês acompanhem até a inauguração. E a gente estará na inauguração, né? Sim, Espero com certeza. ser convidado para ir lá e a gente fazer a divulgação antes e também depois de como foi esse evento na nossa cidade. Agradeço você, Diogo, por acompanhar a gente, para tocar aqui a parte estrutural do nosso podcast. E é isso aí, gente. Até mais, até semana que vem.